Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, aqui quem fala é o professor Ronaldo. Nessa aula iremos falar sobre a economia na América e Brasil holandês. Vamos juntar esses dois conteúdos aí. Logo após a vinheta, pessoal, nós entraremos nesse conteúdo. Pois bem, dando continuidade à nossa aula anterior, se você não viu, você pode acessar um card em cima da aula anterior falando um pouquinho sobre a história do Brasil. E hoje vamos continuar falando sobre a economia e também um pouquinho do Brasil holandês, o que foi esse contexto. Se você gostar do vídeo, você pode curtir, pessoal. Já peço logo de início para curtir, comentar também se você gostou ou não. Dá o seu joinha, o seu não joinha, não o seu gostei. Fica à vontade, aqui é uma democracia, né? No canal aqui quem manda é você. E se tiver uma indicação de alguma aula que vocês queiram, pode deixar nos comentários também. E assim que possível nós iremos produzir para vocês. Aqui essa aula faz parte de uma playlist, tá bom? De conteúdo de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então vamos dar continuidade na história do Brasil. A economia colonial, lembrando que o contexto aqui é do século XVI, né? Quando foi descoberto até 1530, em diante até o século XVII ou século XVIII. Falando aí do contexto da cana-de-açúcar, um pouquinho da economia nessa colônia brasileira. A economia de exportação era basicamente isso. Tinha um latifúndio, que eram pequenas terras, nós iremos explicar daqui a pouco, mão de obra escrava, cultura de produtos tropicais, exploração de metais e pedras preciosas. O segundo contexto, né? O primeiro é cana-de-açúcar e no segundo nós iremos abordar daqui a pouco, falando sobre metais e pedras preciosas. E a próxima aula iremos falar justamente sobre esse conteúdo também, que é a mineração, a terceira fase na história brasileira. Inicialmente nós temos articulações econômicas das colônias da América e da África, infelizmente um contexto triste da nossa história, a escravidão começa aqui. Superação da crise do comércio das especiarias asiáticas. Lembrando que as especiarias da Ásia era a que estava dando lucro até então, porém foi descoberta as nossas terrinhas brasileiras, né? E assim as especiarias se tornou algo fundamental para desenvolver a coroa portuguesa e também a coroa espanhola, visto que eles tinham uma certa aliança, tá bom? Mas basicamente a coroa portuguesa é a que dominava. E tudo isso aí, a produção para o mercado interno, também cultura de subsistência. Por quê? Porque já tinha os portugueses e até os brasileiros, né, e descendência vivendo aqui nas nossas terrinhas. Deixou de ser um local somente de colônia para se tornar um local de convivência de alguns dos portugueses que vinham para cá procurar ter vida melhor. Visto que a Europa também passava por alguns conflitos, até guerras também, guerras sociais, guerra contra os países. Então eles viram a possibilidade das terras brasileiras ser um local bom para eles sobreviverem. Aqui nós temos um pouquinho do mapa e que significa bastante sobre a economia desse período, que é um engenho de açúcar. Lembrando que a principal forma de subsistência nesse período era a cana-de-açúcar, né, que o pessoal utilizava. A cana-de-açúcar, o açúcar brasileiro, como já foi mencionado na aula anterior, é um açúcar mais limpo, mais puro. Até então, a Europa conhecia o açúcar da batata doce, que é um açúcar mais duro, menos tão tratado, ruim. E o nosso é um açúcar mais puro. Então, além também de utilizar para outras coisas a cana-de-açúcar, para o melaço, também para a aguardente, né, que é conhecido como a cachaçinha. Então, era utilizado em larga escala já na Europa e também vinha surgindo aqui no alto, na América Central, que nós conhecemos como as Antilhas. E também as 13 colônias dos Estados Unidos começam a surgir também. É claro que é um conteúdo para outra aula, iremos abordar logo após esse daqui. Vamos focar no contexto da economia aqui nas nossas terrinhas, né? Do século XVI até o século XVIII, mais ou menos. A produção açucareira e o engenho. A produção de cana-de-açúcar foi fundamental para o sucesso da colônia no Brasil. Fundamental mesmo. A produção açucareira se realizava no sistema de plantation, latifúndio monocultor e escravista. Tudo que tinha aqui no Brasil não era simplesmente cana-de-açúcar, mas quando escutamos essa expressão plantation e latifúndio monocultor, era a produção de um único objeto ou única especiaria, ou, por exemplo, a cana-de-açúcar. Em uma fazenda só tinha cana-de-açúcar, em outra só tinha algodão, monocultura. E, infelizmente, escravista. Inicialmente, os escravos que eram utilizados eram os indígenas, e logo depois, com a conquista dos europeus por parte da África, viu ali também um mercado
para se utilizar desses homens e mulheres africanos, os negros da África, para serem escravos aqui nas terras. Inicialmente, quem produzia nas fazendas, nas grandes casas, eram os indígenas. O engenho era a unidade de produção açucareira, faziam parte dele o canavial, os equipamentos para a produção do açúcar, também do melado, de tudo que vinha, né, categoria que vinha do açúcar, da cana-de-açúcar. A casa grande, senzala e capela, fundamental a capela, questão religiosa, reserva florestal, culturas de subsistência. Tinha outras coisas que era produzido para fazer com que aquela fazenda sobrevivesse. Por exemplo, feijão, como por exemplo a pecuária, também a criação de animais. Então tinha não somente a produção da cana-de-açúcar, tinha outras coisas para fazer com que esse sistema funcionasse. Foi em torno do engenho que se estruturou o sistema de exploração mercantil português e se constituiu a base da organização social da colônia. Tudo em volta do engenho durante esse início do século XVI, não é verdade? Até mais ou menos o século XVII. Logo após, nós vimos no século XVIII a questão da exploração das minas. Mas esse é o contexto, século XVI e século XVII, ou seja, 200 anos de história em volta no caso dos engenhos. Continuando. O trabalho escravo. Razões para a substituição da escravidão indígena pela africana na lavoura. Primeiro ponto. Baixa resistência dos indígenas às doenças de origem europeia. Esse ponto aqui traz até uma controvérsia que o pessoal talvez não entendam hoje. Os indígenas, eles são resistentes no trabalho. Eles têm a capacidade e habilidade para trabalhar na lavoura. O problema aqui é que eles não sobreviviam às doenças dos homens brancos. E qual a diferença então dos africanos para os indígenas nesse sentido? Os dois trabalhavam, tinham resistência para trabalho braçal e trabalho escravo. Porém, os indígenas eles não sobreviviam às doenças do homem branco. Por isso fez com que fosse substituído. Os portugueses substituíram os índios pelos negros, porque tinham resistência às doenças. Não que eles não sabiam trabalhar, tá certo? Então, tem muita lenda, muita falácia que fala que os indígenas eles foram substituídos porque são preguiçosos. Até hoje tem essa conversa. Não é isso não. Eles não resistiam à doença do homem branco. Facilidade para fugas e organização de resistência era o que tinha, né? No caso, porque os indígenas conheciam a região. Pressão dos jesuítas contra a escravização dos indígenas, já que eles criaram um vínculo com eles por catequizar, iniciar a questão da catequização. Lucratividade no tráfico negreiro, uma das importâncias para trazer, né, os índios, os negros lá da África para cá. Lucros para a coroa e para os traficantes de escravos. Nesse sentido, eu vou usar uma expressão até talvez errada, né? Todos saíam lucrando. Entenderam, né? Menos os africanos, é claro. Tá bom? Por favor, entendam essa expressão que eu utilizei. Todos saíam ganhando. Porque o tráfico negro, todos saíam ganhando. Então, tomara que entendam, né, essa expressão que eu utilizei aqui. É claro que os africanos eles não ganharam de forma alguma e é um momento realmente triste na história brasileira. Outras atividades econômicas na colônia. Outras atividades econômicas eram realizadas na América Portuguesa, destaque para a produção do algodão e do tabaco, que eram mercadorias exportáveis, sim, para fora, para a Europa, né, principalmente. A pecuária também, a criação de animais, surgiu para atender ao mercado interno, tornou-se importante na ocupação do interior da colônia. Daqui a pouco eu explico. Acho que é nesse ponto mesmo. Por que a pecuária se tornou importante para o interior da colônia? Porque todas as plantações eram no litoral, ou seja, as fazendas elas se concentravam mais na costa brasileira. Então, para evitar que os animais eles comessem as plantações, criou-se uma lei que era a 70 quilômetros de distância das fazendas. Então, fez com que os animais, a pecuária, fosse interiorizada. E hoje nós temos, com certeza, a comprovação de que no sertão é onde tem a maior criação de animais, diferente do litoral. Então, justamente por causa desse período aí. Também, outras atividades era controle na região, a exploração das culturas escravistas e as chamadas drogas do sertão foi fundamental. Essa droga do sertão, pessoal, não é drogas ilícitas, tá bom? Essa droga do sertão mencionada aqui era, por exemplo, o cacau. Era, por exemplo,
Além do cacau, deixa lembrar outras especiarias nobres. Para mim fugiu algum outros, mas lembrei do cacau, por causa da questão do doce, né? Então era uma das especiarias que eles utilizavam bastante. Para justamente era conhecido como drogas do sertão, porque lá fora na Europa eles não conheciam o cacau, o doce. Então fez com que eles se apaixonassem, viciassem e era algo que era utilizado para exportar para fora do país. Também nós temos aqui um esqueminha, né, um organograma mostrando como era basicamente a atividade do século XVII até o século XVIII. Nós temos atividades como algodão, tabaco, pecuária, drogas do sertão, culturas de subsistência. Era dividido da seguinte forma: o algodão era produzido para confecção de roupa para os escravos e, apesar na segunda metade do século XVIII, fabricação têxtil, ou seja, em larga escala. Tabaco, principalmente mercado europeu, e para a compra dos escravos, era utilizado como moeda de troca, como já foi mencionado. A pecuária, a criação de animais para o mercado interno, para ser consumido aqui dentro da própria colônia. As drogas do sertão, mercado externo. Como mencionei, o exemplo que eu lembrei, né, de cabeça foi o cacau. Então, o cacau era uma das drogas conhecidas, droga do sertão, porque era viciante, era bom e era algo que não tinha na Europa. Além das culturas de subsistência, que era utilizado justamente para alimentar a fazenda, né, onde ficavam os escravos, onde ficavam os senhores. Então, como por exemplo o feijão, como já foi mencionado, a batata doce, o aipim, algo que era utilizado internamente por eles. Nós temos um mapa aqui, tomara que vocês consigam enxergar principais atividades econômicas do século XVII. No mapinha lá, nós temos área de ocorrência, pau-brasil, cana-de-açúcar, pecuária, tabaco, a mineração, as drogas do sertão, algumas áreas do litoral do território brasileiro. Se vocês observarem e lembrar, pessoal, sobre o mapa do Tratado de Tordesilhas, nós vimos que o litoral aqui brasileiro ele pertencia às terras brasileiras. Podemos observar ali embaixo que Curitiba já avança um pouquinho daquele mapa. E outros desenhos também avançam um pouquinho mais ainda. É que a partir desse momento os portugueses começaram a perceber que tinha algo a mais no interior, que aí é a segunda onda que nós iremos mencionar. A próxima aula sobre a mineração. No interior das terras brasileiras tinha a questão do ouro. A exploração de ouro se tornou uma outra moeda de troca fundamental e importante na história brasileira e algo com que fez com que a colônia crescesse ainda mais. Então, por isso que nós podemos ver um pouquinho mais de interiorização, entrando mais ao interior das terras brasileiras. Além de outros conflitos que ocorriam na Europa e a Espanha estava mais preocupada com o que ocorria lá. É o que nós iremos mencionar. Missões religiosas, contexto religioso. Fundadas pelas ordens religiosas franciscanos, carmelitas e principalmente jesuítas, as missões tinham como objetivo promover a catequese indígena, fundamental. Nós vimos nas aulas anteriores, na aula 14, você pode acessar o card aí em cima, na aula 14 falando sobre a questão da Contra-Reforma, porque a igreja fez com que muitos jesuítas saíssem da Europa, os franciscanos, carmelitas, para conquistar, catequizar outras regiões. Nós vimos que lá a reforma protestante, por Martinho Lutero, fez com que muitos católicos se convertessem ao protestantismo. Então, a busca da Igreja Católica por novos fiéis. Por isso, a catequese e os jesuítas foram importantes nesse contexto, para ajudar outras pessoas a conhecer ainda mais a religião católica. As missões fundamentadas pelos portugueses na Amazônia permitiram a obtenção da mão de obra indígena para a cultura escravista do local. Então, nós vimos aqui no mapa anterior, ver lá em cima, né, o detalhe de Belém indo para o interior do Amazonas, é justamente a questão das obras de catequese e também no mapinha nós podemos ver que era a questão das drogas do sertão. Algo diferente que não tinha na Europa, que era bastante cultivado e explorado aqui nas nossas terras. Os jesuítas espanhóis fundaram missões ou reduções no sul, em terras que hoje fazem parte do Rio Grande do Sul, Paraná, Argentina, Uruguai e Paraguai. As missões religiosas na Amazônia geraram lucros para as ordens e contribuíram para ampliar a colonização portuguesa na região. Também, em várias ocasiões, os religiosos entraram em conflito com colonos pelo controle da mão de obra indígena. Foram algumas das características dos trabalhos jesuítas e de evangelização nesse período. Nós temos aqui também o segundo ponto, né, que é o Brasil holandês, independência dos Países Baixos, que hoje é conhecido como Holanda, e a União Ibérica. Teve conflitos lá e vamos observar o que ocorreu na União Ibérica e por que os Países Baixos
eles vieram justamente em grande escala para cá, para as terras brasileiras. Em 1579, a República das Províncias Unidas se libertou do domínio espanhol e iniciou uma longa guerra contra a Espanha pelo reconhecimento da sua independência. Fator número 1. Guerras, conflitos que ocorriam na Europa. Os holandeses criaram as Companhias do Comércio das Índias Orientais, 602, e Índias Ocidentais, 1621. Buscavam o controle de entreportos comerciais na África, na América e na Ásia. Na aula também anterior, que eu falei um pouquinho sobre a Idade Média, um pouquinho da transição da baixa para da alta para a baixa Idade Média, nós falamos um pouquinho sobre as Companhias das Índias Orientais, que era importante. Aqui conhecido como corsários ou piratas oficiais da coroa. Então, lembrando que o contexto aqui ainda é mercantilista, ou seja, navios e barcos atravessam os oceanos. Então, as Companhias das Índias Orientais eram, por assim dizer, policiais ou piratas ou corsários, né, como é chamado, da coroa holandesa para fiscalizar o que era comercializado e muitas vezes também afundar embarcações daqueles que eram tidos como inimigos deles. Então, era essa função que eles tinham. A morte de Dom Henrique levou a uma crise dinástica em Portugal e a união dos tronos espanhol e português em 1580, a chamada União Ibérica. Lembra o tratado que dividiu o Brasil inteiro, não só o Brasil, mas o mundo entre Portugal e Espanha? Então houve aqui nesse período do século XVII, no início do século XVII, um rompimento. Daí, esse rompimento é fundamental para a vinda da família portuguesa para as terras brasileiras, visto que eles já vinham, alguns já conheciam as terras, mas a vinda definitiva vem depois, por causa de alguns países, como principalmente a França, a Inglaterra. E um personagem que é bem fundamental para a vinda da coroa família real é o Napoleão Bonaparte, que nós iremos mencionar com certeza em um vídeo falando somente sobre ele, sobre biografias. Essa playlist, como já foi dito, é uma playlist com resumos do ensino médio do primeiro até o terceiro ano. Muitas informações são passadas rápidas. Futuramente farei aulas mais detalhadas sobre pontos mencionados aqui, como por exemplo a biografia desse personagem. E se você quiser já adiantar o seu conhecimento, aí embaixo tem o link do nosso site. Tem um site chamado canalfezhistoria.com.br. Lá nesse site você vai encontrar biografias de personagens detalhadas, assim como Martinho Lutero, que foi mencionado nessa aula, Napoleão Bonaparte e tantos outros. Se você tiver curiosidade, além também do contexto sobre esse assunto. Eu irei deixar um link aí embaixo também na descrição e no primeiro comentário, que você pode dar uma consultada depois. A união dos dois reinos, 1580 a 1640, levou ao rompimento dos laços comerciais entre Portugal e Holanda, já foi mencionado, alguns conflitos, em guerras contra a Espanha. Os holandeses conquistaram regiões de produção açucareira nas terras brasileiras. Esse período foi conhecido como Brasil Holandês, e nós vamos ver um pouquinho mais. A invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Os holandeses conquistaram Salvador em 1624, mas foram expulsos por uma esquadra luso-espanhola em 1625. Batalhas nas nossas terrinhas. O novo ataque holandês ocorreu em 1630, conquista de Olinda e Recife, consolidada depois por outras vitórias. Principais medidas tomadas pelo conde Maurício de Nassau, o administrador do Brasil holandês, quais foram? Reorganização da produção açucareira, estímulo à produção de gêneros de subsistência e à construção de engenhos, medidas de relativa liberdade comercial, urbanização de Recife, liberdade para a prática de diferentes religiões, incentivo à produção artística e cultural na colônia. O interessante esse contexto aqui, pessoal, é que aqui marca um pouquinho o início do fim do poder máximo de Portugal e Espanha. Porque com a morte do Dom Henrique, nós vimos que o enfraquecimento da coroa por causa dessa União Ibérica. Então, além disso, muitos países estavam de olho em Portugal e Espanha, por eles estar sempre desenvolvendo e ganhando bastante dinheiro nesse contexto. Então, há interesse daqueles que estão em segundo lugar, podemos até fazer uma ilustração com uma partida de futebol. Todos os clubes que estão lá em primeiro lugar no campeonato, todos que estão abaixo, querem derrubar esse time. Então, da mesma forma, Portugal e Espanha era o topo do campeonato e todos os outros queriam, com certeza, conquistar o seu lugar. Então, há interesse de vários países, a Holanda foi uma delas, França, Inglaterra, a própria Alemanha, que também ela aparece nesse sentido aí, e alguns outros países da Ásia, embora eles estavam preocupados com os conflitos deles lá.
na Ásia, que também ocorria durante esse período. Iremos também mencionar em uma outra aula. Pintores holandeses no Brasil. Aqui nós temos uma mulher africana com pintura de Albert Eckhout em 1641. A pintura naturalista dele expressava a visão europeia dos que eram para os povos selvagens e os povos civilizados. Então aqui é uma representação, uma imagem até icônica. Vários livros didáticos você encontra essa imagem. Aqui uma outra imagem, paisagem do Brasil de Tatu, pintura de Franz Post em 1649. A pintura destacava as características da natureza dos trópicos que tanto fascinavam os europeus. As terras brasileiras são belas, realmente. E aqui, o fim da União Ibérica e a retomada do Nordeste. Com o fim, em 1640, Portugal assinou uma trégua com a Holanda. Em 1644, Nassau foi afastado do governo e retornou para a Europa, enfraquecimento do domínio holandês e o início da insurreição pernambucana, também um outro conteúdo que nós iremos abordar mais detalhadamente. A queda dos preços do açúcar no mercado internacional e a cobrança de dívidas atrasadas levaram os senhores de engenho de Pernambuco a organizar a luta pela expulsão dos holandeses. Essa insurreição de Pernambuco é um marco histórico até hoje, comemorado nas terras pernambucanas. Pois bem, e aqui por fim, nosso último slide, falando desse conteúdo, dessa aula, o fim da União Ibérica no ano de 1654, expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Os holandeses, estimulados pela experiência adquirida com a produção de açúcar no Brasil, decidem impulsionar a agroindústria açucareira nas Antilhas. As Antilhas aqui, América Central, que nós iremos ver até que tem uma boa participação junto com as 13 colônias, surgindo aí então os Estados Unidos durante esse contexto. 13 colônias também é um outro conteúdo. Concorrência do açúcar antilhano, queda dos preços do açúcar brasileiro e grave crise econômica em Portugal. Quando eu falo que é um outro conteúdo, você pode procurar aqui no canal, que com certeza irei estar produzindo esses novos vídeos falando sobre as 13 colônias e outros assuntos mais. Pois bem, convido vocês novamente. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo também com seus amigos e colegas. Estaremos produzindo mais conteúdo, espero que vocês estejam gostando. E se não gostou também, pode dar o dislike, comenta por que não gostou. Fica à vontade, aqui o canal é de vocês também, então quem participa é vocês. E por favor, sugira conteúdos para nós. Aqui ao final vocês podem ver aqui as nossas redes, tanto o site canalfezhistoria.com.br, que eu mencionei anteriormente, quanto o Facebook, o Instagram e o Twitter. Até mais, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.